para entendermos mais sobre esse caso, eu recebo no Paulo Figueiredo Show a Elisa Robson, a jornalista brasileira que tem investigado a fundo esse caso. Elisa, seja muito bem-vinda ao Paulo Figueiredo Show. Muito obrigada, Paulo. Boa tarde a você, ao pessoal que te acompanha. É um prazer falar com você. Prazer é todo meu, Elisa. E eu comecei dando uma breve contextualização sobre o Hugo Carvajal, mas eu queria saber mais sobre essa pessoa, né? Quem é o Hugo Carvajal e por que, de repente, nós temos ouvido tanto falar desse nome? Eu acho que ninguém sabe mais sobre ele no Brasil do que você. Pois então, Paulo, o Carvalho tem um peso muito importante nesse momento, né, nesse recorte histórico que a gente está vivendo, porque ele é uma pessoa que tem todas as informações mais importantes sobre como funcionou essa cooptação de poder em um continente inteiro, que é o continente latino-americano. Então, especialmente a América do Sul, na verdade, ele tem informações cruciais porque ele realmente passou muitos anos, né, da sua carreira, em especial, fazendo a liderança de vários aspectos do governo da Venezuela. Então, o aspecto econômico, militar, político, né, e também os aspectos ilegais que nós estamos acompanhando, que é as relações do narcotráfico com toda essa estrutura, né? E ele traz à tona essas questões importantíssimas de que todo o poder que nós vemos sendo feito pela esquerda, né, sendo administrado pela esquerda neste continente, ele é um poder altamente corrupto, porque usa das ferramentas mais absurdas no sentido de maliciosas para comandar as nações, para comandar o Brasil, para comandar a Argentina, para comandar a Nicarágua, a Colômbia, o México, a Bolívia. Então, ele é uma pessoa muito inteligente, infelizmente, em vários pontos, né, da sua carreira, ele serviu a esse espectro aí perverso, né, do mal. Ele, naturalmente, se defende, diz que ele não concordava com nada disso que estava acontecendo, mas ele estava naquela posição de poder e por isso ele sabe tudo o que está acontecendo, mas não que ele fazia parte. No entanto, é uma situação realmente muito difícil, né, de quase indefensável, porque ele estava nas entranhas do poder. Mas o mais importante de tudo isso é que ele traz à tona as conexões, né, quem são os personagens de toda essa história. E onde ele está hoje, nesse momento? Ele está em Nova York, né? Ele está lá depois de uma tentativa de 10 anos de extradição que os Estados Unidos trabalharam. Não foi fácil essa extradição, então por vários anos ele viveu escondido, né? Depois que ele rompeu com Maduro, viveu em Portugal, viveu na Espanha, e eu não me lembro se teve mais algum lugar. Ele ficou escondido, na verdade, assim, pelas análises e pesquisas que eu fiz, ele, na verdade, estava protegido, em alguma medida, por pessoas muito poderosas. Ele ficou muito, inclusive, principalmente em Portugal, o que me chamou muito a atenção, porque como Portugal não descobriu nada sobre ele por anos a fio, onde ele ficou escondido. Então, que relações ele tinha lá? A justiça na americana e a justiça espanhola também questionaram muito isso, porque se quisesse, teriam encontrado ele mais rapidamente, mas não foi fácil, porque ele estava, de fato, sob alguma proteção da esquerda de Portugal. Então ele está em Nova York hoje em uma prisão federal. Assim, voltando lá, completando, desculpa, eu fui indo na história. E depois desses 10 anos tentando essa extradição, ele foi preso em Madrid, e daí conseguiram trazer ele para os Estados Unidos. A justiça americana conseguiu. Ele veio em 2023, ele veio para Nova York, e ele está, então, desde então, colaborando com a justiça de diversas formas, trazendo as informações que ele tem. Então ele está preso nos Estados Unidos, em uma prisão federal americana. A acusação contra ele é de narcoterrorismo, da mesma forma que a acusação contra o Maduro, por exemplo, não?
Sim, com uma pequena diferença. Ele é acusado de toda essa questão de narcoterrorismo, mas Maduro, ele tem mais acusações. Maduro tem a acusação do narcoterrorismo, que é a principal, e tem uma outra também que é extremamente importante, que é a acusação de usar a máquina estatal para corrupção política. Então, além do Uhum. narcoterrorismo, e esse segundo ponto de usar a máquina estatal para a corrupção política é um ponto em que provavelmente pessoas como Lula se enquadrariam perfeitamente numa acusação futura. Eu quero entrar nisso. Bom, mas então o Carvajal está numa penitenciária. Como que você chegou a ter contato com ele? Como é que foi que isso aconteceu? E você já teve com ele, você teve interação direta com o próprio Carvajal? Interação direta, sim. Como é que foi essa situação? Eu cheguei aqui em 2023, vindo do Brasil, pedi asilo, né, Aqui nos Estados imediatamente, Unidos, né? aqui nos Estados Unidos, imediatamente pedi asilo, e quando eu estava há 3 meses aqui, Carvajal veio extraditado, né, para Nova York. E desde então eu tentei vários caminhos, várias formas para acessá-lo, porque eu queria pelo menos conseguir aquele mesmo resultado que eu consegui em Madrid, né, que foi entregar perguntas via advogada dele, e ela me retornar, e ele escrever a carta de próprio punho e tudo mais. Eu pensei, pelo menos isso eu tenho que conseguir. Então, comecei a fazer muitas articulações, conversar com muitas pessoas, até que este ano, aí há uns 2 meses atrás, eu consegui, então, finalmente a autorização da Justiça Americana para conversar com ele, sem intermediários, diretamente por meio eletrônico. Então, foi já um grande passo, né? Um passo muito importante, poder conversar, passar as perguntas e sentir também como ele estava pensando sobre tudo que está acontecendo e se ele tinha mudado alguma coisa, né, em relação a 2023. Então, isso foi realmente um ponto bem relevante para que tudo viesse à tona nesse momento. De fato, ele está prestando informações sobre o regime venezuelano para o governo americano, para o Departamento de Justiça. O que a gente sabe sobre isso e qual é a relação do Hugo Carvajal, por exemplo, com o Lula? Tem algum impacto que essa delação pode ter para o Brasil? Sim, ele está colaborando intensamente com o governo americano, com as autoridades, e tudo o que está acontecendo na Venezuela, os passos que o governo americano está dando, todas as decisões, elas são 100% baseadas nas informações que Carvajal tem disponibilizado para a justiça americana. Então, isso é algo assim, muito, que tem muito peso, porque significa que as informações que ele está prestando são extremamente relevantes, não são nada triviais. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele sobre falar grosso, isso aí está claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado, né, levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né, para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. E aí, Maduro vai entregar tudo sobre a amizade dele com Lula, sem sombra de dúvida. Então, nesse momento onde nós estamos na iminência de Maduro ser detido pelos Estados Unidos, gera uma tensão muito alta no governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, como ele tenta se apresentar, um mediador dessa situação. Ele é um protetor do ditador Maduro. Né? Ele deu diversas, não só para ele, mas diversas proteções e garantias. Né? Por quê? Em função do quê? Pelos simples olhos castanhos de Maduro? Não. Foi porque eles têm todo um relacionamento intrincado que envolve profundamente gestos e decisões ligados à corrupção. Isso desde que a Petrobras foi usada para corrupção e como a PDVSA
é usada. Tanto que Carvajal fala claramente, ele fala, a PDVSA foi usada para financiar a eleição presidencial de Lula. Qual eleição? As do passado e a última de 2022. Só para eu entender, ele diz que a empresa estatal de petróleo venezuelana, os recursos dela foram utilizados na campanha para financiar a campanha presidencial do Lula em 2002, 2006 e também 2022. Exatamente, e também em 2022, que é o mais assustador, porque nós já tínhamos, né, os relatos e tudo que aconteceu, como eles trabalhavam no passado, mas saber que naquele momento algo muito mais atual estava acontecendo, foi, realmente, eu também fiquei espantada, eu falei, mas essa de 2022, ele sim, inclusive ele falou, porque eu entrevistei ele em junho de 2022, em Madrid, na época, ele já estava garantindo que Lula ia assumir o poder. Ele garantiu, na verdade, ele garantiu. Lula, eu falei, mas como? Por que você tem tanta certeza? E ele falou, por causa da estrutura, que ela já está montada e ela já foi usada uma vez, ela está sendo usada, e isso não parou de acontecer em relação ao financiamento da esquerda na América Latina. E me diga uma coisa, ele falou alguma coisa sobre ligação de autoridades brasileiras com tráfico de drogas? Então, esse ponto eu achei muito interessante, porque eu fiz essa pergunta também para ele. Eu estava revisando, antes de entrar com você, a pauta que eu escrevi para falar com ele. E uma das questões que ele não me respondeu na hora, e que ele falou assim, que ele falou que ele ia responder depois, e eu falei que tudo bem que ele tomasse, né, o tempo que ele quisesse, foi uma sobre o dinheiro da Petrobras, e a outra questão foi exatamente sobre pessoas. Eu falei, mas como que chegava esse dinheiro da PDVSA, que você está dizendo que chegava ao aos partidos políticos no Brasil, por meio de quem? Quais eram as conexões? Quais eram as pessoas? Quem trazia isso? Ele tinha falado de malas diplomáticas, eu falei, então, tinha envolvimento do Itamaraty, tinha envolvimento de diplomatas nessa história? Ele garantiu que sim. Ele disse que sim, que tinha um envolvimento, na época que isso estava acontecendo, do envolvimento de pessoas do Itamaraty. Ou seja, são informações explosivas, né, porque nós temos um corpo diplomático, será que estaria envolvido tal qual é o corpo diplomático, digamos, de Cuba, que é profundamente corrupto, né, envolvido com todas essas questões? Nós estamos no mesmo nível, então as acusações que ele faz são extremamente sérias, extremamente sérias. Eu também perguntei para ele sobre ministros do STF. Eu falei, algum dos ministros, por exemplo, Lula indicou muitos ministros, né? O PT indicou os ministros que estão lá no TF. Alguns desses nomes participaram, tiveram reunião, tiveram algum envolvimento nesse tempo. Então, essa foi uma resposta que ele não me deu na hora. Então, eu acredito que esse tipo de resposta, tanto quanto o dinheiro da Petrobras, se ele sabia se tinha circulado, ido até lá, e ele preferiu não responder. Mas, não que ele não tivesse a resposta. Logo depois do momento que eu fiquei aguardando que ele me desse, que eu disse para ele que podia pensar o tempo que for necessário. Se quisesse me responder daqui a um mês, eu estaria ali, daqui a um ano, ótimo, não importa. Mas durante esse meio tempo em que ele não retornou com essas respostas, nós tivemos essa informação de que ele vai apresentar novos documentos para a Justiça Americana, mostrando, comprovando tudo o que aconteceu em relação a estes financiamentos, incluindo a relação de Maduro com Lula. Então, eu acho que nós estamos numa expectativa muito grande para saber de quais documentos ele está falando, o que mais ele traz à mesa, o que mais ele tem a revelar, e principalmente, envolvimento de quais pessoas exatamente ele pode elucidar ou apontar para que se faça uma investigação, pelo menos.
Ele já apresentou alguma coisa, Elisa, de concreto, alguma questão factual, ou por enquanto a gente só tem hearsay? A gente tem acesso a algum documento, alguma comprovação das coisas que ele fala? Bom, até agora, nesse momento, o que ele estava fazendo? Ele estava colaborando com os Estados Unidos em relação a Venezuela e Estados Unidos, como que foi essa interferência, né, de venezuelana nos Estados Unidos. A partir do momento que eu comecei a fazer essa entrevista e colocar as perguntas para ele, veio então esse novo posicionamento onde ele está negociando informações sobre a América Latina com os Estados Unidos, que ele não tinha feito até agora, ele só tinha feito as declarações. Então, eu também fiz essas questões para ele sobre quais provas, quais documentos ele teria, telefonemas, quais conexões que comprovassem essas acusações que ele tem. E daí que ele está entregando, né, para a justiça americana. A justiça americana colocou todo esse processo, pelo menos por enquanto, está sob sigilo. Inclusive, na próxima audiência dele, que vai ser no dia, que está marcada para ser no dia 19 de novembro, onde ele vai, essas informações também vão ser trazidas à tona, eu não acredito, Paulo, que elas serão de imediato disponibilizadas publicamente. Por quê? Porque são informações que envolvem essas questões de narcoterrorismo, financiamento internacional de políticos e questões diplomáticas são altamente sensíveis, porque isso desencadeia uma série de ações que o governo americano pode tomar a partir dali, como aconteceu com a Venezuela. Estamos chegando a esse ponto porque as informações que ele levou o governo dos Estados Unidos a reagir fortemente. Agora, essas reações podem ser, por exemplo, contra o Brasil, contra a Colômbia, é bem possível, isso dependendo do nível de informações, de detalhamento e comprovações que ele entregar para a justiça norte-americana. Então, eu acho que, mesmo que essas, desculpa, só concluindo, mesmo que essas informações não venham a público de imediato, né, nos próximos dias, semanas, meses, o que nós vamos entender é que as reações do governo americano em relação ao Brasil, ou Colômbia, ou qualquer outro país, elas serão uma resposta do que eles conseguiram acessar nessa negociação com Carvajal. A gente tem Maduro, Petro e Lula, né? O Petro, inclusive, agora está. Inclusive, os três estão passando por um problema muito grande com o Trump, né? O Maduro praticamente a caminho de ser derrubado, o Petro numa verdadeira crise diplomática e o Lula tentando amenizar agora, tentando encontrar o Trump, mas também debaixo de muita pressão. São os três grandes opositores do governo Trump na América do Sul. Essa delação do Carvajal conecta essas três figuras? E como é que eles têm reagido ao fato do Carvajal tá expondo esses fatos? Com certeza conecta intensamente, né? Mostra que eles estão ali com uma super cola um no outro. Eles estão muito próximos em tudo, tanto é que as reações são bem parecidas. Nós entendemos que o governo americano já não apenas, né, já fez essa leitura, identificou o que eles têm de contato, como existe um padrão aí de ação do governo americano sobre esses três em especial, né? Nós temos o quê? Não só neles, agora que eu lembrei, na Nicarágua também. Nós temos Maduro, então, né, sendo destruído, né, todo o regime dele sendo destruído pelos Estados Unidos. Temos Gustavo Petro tendo todo o corte de subsídios financeiros subsídios que o governo americano estava dando para a Colômbia foram todos cortados. Temos a tarifa de 50% sobre o Brasil, temos uma tarifa de 100% sobre a Nicarágua, que Trump anunciou agora recentemente. Então, veja, está havendo um padrão de reação, de resposta a esse grupo. Que padrão é esse? De asfixiar financeiramente todos eles.
Então, cortar esse oxigênio, né, essa fonte de alimentação deles, que é a questão financeira, é muito importante, porque é esse dinheiro que eles usam para cometer todo tipo de corrupção política, ilegalidades. Então, a partir do momento que o governo Trump corta tudo isso, né, asfixia financeiramente esses ditadores, as pessoas que estão ao redor dele, todo mundo que está orbitando ao redor desses líderes, serão os primeiros a sentir o impacto. E essa gente vai ser a primeira a pular fora do barco e a deixar um Lula da Silva sozinho, o Gustavo Petro, assim como está acontecendo lá com Maduro na Venezuela. Então, existe uma relação entre este grupo e este grupo está sendo visto pelos Estados Unidos exatamente dessa maneira, como uma coisa só, um mal só que precisa ser cortado pela raiz e eliminado, porque senão a América Latina nunca vai ter uma chance de prosperar. Eu confesso a você, Elisa, que esse assunto é um dos assuntos nos quais eu tenho maior interesse, porque nunca foi muito clara para mim qual é o tamanho da integração do tráfico de drogas e do crime organizado com a classe política brasileira. Né? Eu sou do Rio, então há uma conexão muito forte. Eu vejo que na Venezuela, basicamente a Venezuela é um narco-estado, é de fato um cartel de drogas que se apoderou de um estado, mas eu tenho dúvidas de qual o tamanho hoje, por exemplo, da conexão destas pessoas com o PCC, com o Comando Vermelho. Confesso que é uma coisa que ainda não está muito clara para mim, e eu espero que essas declarações, essas revelações do Carvajal lancem luz a este assunto e que a gente tenha uma postura muito forte. A gente está falando aí de muito dinheiro, né? A gente está falando do PIB de um país grande em tráfico de drogas, dinheiro fácil, dinheiro que precisa ser lavado e que muitas vezes não consegue ser lavado em economias já tão isoladas quanto a economia da Venezuela, da própria Nicarágua, que já são muito sancionadas e que tem no Brasil uma possibilidade de lavagem de dinheiro gigantesca. Elisa, se tiver mais novidades sobre esse assunto, por favor, volte aqui ao Paulo Figueiredo Show. Você está em segurança, né? Eu sei que você imagino que tenha sofrido ameaça ou pressão direcionada diretamente a você e a sua família, né? Sim. Nós viemos para cá, eu vim com a minha família para cá exatamente para pedir proteção, porque este assunto, né, essa reportagem, o e-book que eu publiquei, que foi o livro sobre tudo o que aconteceu, isso despertou, realmente isso foi o que desencadeou a perseguição contra mim. Agora, uma perseguição, por exemplo, vinda de um partido político de esquerda, que seria, né, um opositor a todas as denúncias que eu trabalhei junto com a questão do Carvajal, é uma coisa até compreensível, né, porque eles estão no olho do furacão, eles são os acusados dentro dessa instalação. O que me espanta é o STF também me perseguir exatamente por causa desse ponto. Assim, exatamente o quê? O que o Moraes pretende com isso? Ele pretende proteger o Lula nessa circunstância, nessas acusações seríssimas? Qual é a conexão? Por que o STF, agora, por que Alexandre de Moraes se incomodou com esse tema em específico? Há alguma conexão? Ele tem algum histórico relacionado a isso? Porque, veja bem, o Alexandre de Moraes, ele não faz parte do Foro de São Paulo, porque ele não é daquela época lá do Foro de São Paulo, ele fez um caminho diferente, ele fez um caminho pelo PSDB, por São Paulo, propriamente dito, ele fez um outro caminho, um pouco diferente para ele chegar ao poder. Agora, tem alguma conexão que nós não sabemos? Nós sabemos que o PCC tem envolvimento muito sério com toda a questão do Foro de São Paulo. Né? Existe toda uma rede que liga as Farc, PCC e toda essa gente ao Foro de São Paulo. Agora, por que Alexandre de Moraes está incomodado com essa pauta? Qual é a conexão? Bom, a gente sabe que era uma pessoa que era advogado criminalista, o que não necessariamente o desabona, mas normalmente advogados criminalistas têm muito contato com criminosos, especialmente quando você advoga num lugar como São Paulo, que tem muita presença do PCC. Nós sabemos que ele foi da área de segurança pública, tanto no governo estadual de São Paulo, quanto depois no governo federal.
isso é uma comprovação, ou mesmo um indício de que ele tem ligação com o tráfico de drogas brasileiro? Não, não é. Mas significa que é uma pessoa que que teria tido a oportunidade de ter bastante contato com este assunto e com essas pessoas. Então, talvez conheça coisas que nós não conhecemos, né? É uma especulação. Que o preocupa, talvez, ou seja lá o que o preocupa, porque ele é uma figura Exato. obscura, né? Nós não sabemos quase nada sobre o passado, a gente sabe algumas coisas sobre a vida dele, mas ele é uma figura obscura. Elisa, muito obrigado. Como é que as pessoas fazem para acessar esse e-book que você publicou? O e-book que eu publiquei em relação a 2022, ele está na Amazon, Carvajal, Lula e o Sequestro da América Latina. Também pode visitar lá meu Instagram, Elisa Robson DF, ou meu Facebook também, Elisa Robson, lá também tem informações. Obrigado, e ficam aqui abertas as portas do Paulo Figueiredo Show para, quando tiver mais novidades sobre esse assunto, por favor, me mantenha informado. A gente estava conversando aqui fora do ar, que inclusive sinalizei um pouco mais de importância para esse assunto até para o pessoal da própria Casa Branca, porque eu realmente estou vendo com muito interesse. Muito obrigada, Paulo. Te agradeço por tudo. Até breve.